Salmo de número 126, por favor. Quero fazer essa leitura de forma cadencial para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos muito alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do Neguebe ou do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem diz amém por isso? Irmão, todo evento bíblico tem um fundo histórico. E eu quero, nesta noite, retrospectar algumas coisas que são necessárias dentro da utilização daquilo que a hermenêutica, a ciência da interpretação, chama de contexto histórico e cultural. Salmo 126 faz parte de uma coletânea de 15 salmos, chamada Salmo dos Degraus, que o judeu chama de Shir Hamalot. Algumas versões trazem cânticos gradual e outras trazem cântico de romagem ou de romaria, onde os cortejos das pessoas iam para Jerusalém nas datas festivais, principalmente na Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que são chamadas dentro do contexto judaico de festa dos peregrinos. Os judeus, eles faziam festas para agradecer a Deus pelo evento já ocorrido. Diferentemente de muitos de nós que fazemos festas para Deus operar. Mas o judeu sabe que Deus é um Deus que sempre opera. Por isso que as festas foram marcadas. Levítico capítulo 23, nós temos as festas catalogadas. Os sábados, as luas novas. E dentre essas festas estão o ano do jubileu, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O que Deus mandou colocar na agenda as festas? Porque a memória do povo é muito curta. Esquecem dos benefícios que Deus faz para eles. Haja vista nós, esquecemos muitas vezes dos benefícios que Deus nos faz. Na quinta-feira, nós fizemos um tour, eu, pastor Paulo e o pastor Erivaldo, o pastor Nenê. A gente foi a alguns interiores. Pastor Paulo foi resolver algumas coisas, em particular do seu filho, da empresa dele, e nós acompanhamos, e ali nós conversamos bastante. Falamos de milagres, de situações, e o pastor Paulo falou que todo crente precisa ter relatório. O que é relatório? Todo crente precisa de uma história para contar. Crente que não tem história para contar, não vivenciou, não experienciou com Deus. Por isso que nós aprendemos com Ele, por isso que nós experienciamos com Ele para contar às futuras gerações o que Deus tem feito,
o que Deus continua fazendo e o que Deus fará em nossa vida. Então, o crente tem que ter relatório. E um dos relatórios apresentados dentro dos pastores que ali estavam, Pedro, Tiago e João, pastor Paulo, pastor Herman e pastor Erivaldo. Pastor Erivaldo nos trouxe uma experiência profunda da sua vida. E ele contou como a sua família se converteu a Deus. Lá em Pernambuco, seu pai trabalhava em uma mina, e na equipe daquela mina tem um irmão que trabalha junto com todos ali. E o irmão, na noite anterior, teve um sonho, uma visão de Deus, um relatório. Sonhou que haveria uma grande explosão, uma catástrofe naquele lugar. As pessoas que ouvem meneiam a cabeça. Que conversa é essa? O irmão com essas bobagens de sonho, de revelação. O irmão teve a revelação, vai embora mais cedo. Os outros ficaram trabalhando. Lá pelas horas depois do meio-dia, uma explosão na mina. Morreu várias pessoas. Uma pedra rola e vai na perna do pai do pastor Erivaldo, esmaga a perna dele. Ele é diabético, interna-se. Os médicos lutaram e não conseguiram reverter o quadro. Tiveram que amputar a perna dele. E o quadro clínico dele piora cada dia que se passa. A mãe, o pai não são crentes. Não tem relatório até então. Mas o relatório vai começar a aparecer agora. O pai morreu, literalmente. Os médicos chamaram a mãe e disseram: o seu marido morreu. Surpreendentemente, Deus usa um médico e diz para ela: se a senhora confia em Deus, peça que Deus, só Ele pode reverter a situação, trazer da morte para a vida. É Deus falando na boca do médico. E a mãe vai numa sala, o homem está morto lá, para ser levado para o necrotério. Estão esperando o serviço para levar ele. E a mãe dobra o joelho e diz para Deus: se o Senhor trouxer o meu esposo outra vez, eu serei crente, te servirei. Na hora que ela diz isso, o homem lá dentro volta o fôlego à vida e começaram a servir a Jesus. Relatório: é Deus que faz isso em nossa vida. Glórias a Jesus. Os ciclos da história são pendulares e se repetem, irmãos. É bíblico, é bíblico. Eclesiastes capítulo 1, versículo 10. Veja o que está escrito. Eclesiastes capítulo 1, versículo 10. É Salomão que está falando essas coisas. Eclesiastes capítulo 1, versículo 10. Vê o que ele diz. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê. Isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então não tem nada novo. Os ciclos são pendulares e se repetem. Muda-se as circunstâncias, mudam-se os personagens, mas a história é a mesma. Eu quero, neste Salmo 126, trazer algumas pontuações da história que são necessárias para as nossas vidas. Deus havia falado lá em Levítico capítulo 26 sobre a desobediência de Israel. Deus havia dito para Israel: se vocês andarem na minha lei, obedecerem os meus estatutos, se vocês cumprirem aquilo que está na lei, se ouvirem a minha voz, e se vocês se voltarem para mim, em contrapartida, eu vos guardarei, eu vos protegerei, eu serei o vosso Deus, eu darei a chuva temporã e serôdia no momento certo.
aquilo que vocês plantarem, uma colheita vai acompanhar outra colheita. Vocês plantam uma coisa, quando colhem já vem outra. Vocês colhem já vem outra, não para o ciclo, porque eu sou o Senhor. Eu sou o dono da chuva, eu sou o dono da terra, eu sou o dono do céu, eu sou o dono de todas as coisas. Então é vocês plantando e colhendo, não falha um ano sequer, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas se vocês forem negligentes, corações empedernidos, virarem as costas para os meus mandamentos, algumas coisas irão acontecer na vossa vida. Vamos ver lá, Levítico, capítulo 26. O que acontece? Capítulo 26 de Levítico. Versículos 21 a 29. Então não tem nada de novo. Tudo Deus já havia falado para o povo. Levítico, capítulo 26, versículos 21 a 29. Veja o que Deus diz. Isso serve para nós hoje. O eco da Bíblia, ele entra nas gerações futuras. Então é Deus falando conosco hoje. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras dos campos, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Deus continua: porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, escassez, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Versículo 29. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas. Não dá para dar amém nisso, irmãos. Um cenário surreal, terrível. Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode matar. E não tem advogado nenhum que faça um processo penal contra ele. Só Deus pode dar vida. Só Deus pode levantar da pedra fria uma pessoa que faleceu e ele dizer volte, e a pessoa volta no mesmo instante. Só Deus pode curar uma enfermidade dada pelos médicos como incurável. Só Deus. Só Deus pode fazer o sol e a lua parar sem que a terra entre num colapso. Só Deus pode fazer isso. Tem coisas que só Deus faz. Deus mata, Deus dá vida, Deus abate, Deus levanta, Deus abre e Deus fecha. Louvado seja o nome daquele que fala e as coisas acontecem segundo a sua palavra. Glória a Jesus. O aviso foi dado.
o decreto instituído. O povo ouve, mas o povo fica com o coração empedernido. Desprezam a Deus, vira as costas para o Todo-Poderoso. A história continua nos seus ciclos. Muitos impérios subjugou o povo de Israel. Entre eles, os assírios, os babilônicos, os romanos, são impérios. E agora no Salmo 126, o salmista vai falar do passado, do presente, do futuro. Israel vai sofrer, dentro do curso da história, 2 grandes cativeiros. Um cativeiro assírio, 722. Aleluia. Reino do norte. As 10 tribos são levadas cativas. Por quê? Porque quando Salomão morre, o reino é dividido. 930 a.C. O reino foi dividido. 10 tribos seguem Jeroboão juntamente com Roboão para o norte. O reino setentrional. 2 tribos ficam no sul. Há um ditado popular que diz: Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Deus nem sempre está com a maioria. Deus está com aqueles que são voltados para lhe obedecer e andar segundo a sua lei. John Knox disse que um homem com Deus vale pela multidão. E é verdade, Deus é tremendo. Se Deus estiver na sua vida, se Deus estiver centralizado no teu coração, você não teme a escuridão noturna, nem a peste que voe ao meio-dia, porque Deus estará do teu lado para te proteger, a rocha eterna, a tenda da habitação em nossa vida. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Chegou a vez do reino do norte, vai chegar a vez do reino do sul. O Império Babilônico, irmãos, ele tem a sua origem. Nimrod é o grande arquiteto, é aquele que fundou o Império Babilônico, ou Babilônia em si. Gênesis capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Por favor. Gênesis capítulo 10, versículo 8, a princípio. 8, 9 e 10. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. A terra de Siná, irmãos, era uma planície fértil, banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Está na Bíblia. O povo vinha caminhando, o povo vinha se desenvolvendo. Deus está no meio do povo. É Deus a centralidade daquele povo. A glória do povo estava em cima. Tudo de Deus desce de cima. As bênçãos descem de cima. O Espírito Santo veio de cima. A unção vem de cima.
Os benefícios vêm de cima, a resposta vem de cima. Deus sempre desce para visitar. Por quê? Porque nós não podemos subir. Então, se nós não podemos subir, Ele desce, Ele habita. Nós somos teístas, nós acreditamos em um Deus transcendental, mas Deus também é imanente. Ele está no nosso meio, Ele passeia, Ele fala, Ele se movimenta, Ele ouve, Ele está presente. E além do mais, Deus é condescendente. Ele abençoa, Ele levanta, Ele cura, Ele abre. Ele é Deus, então louve a Ele, porque Ele está conosco nesta noite. Mas o povo é terrível, o povo é difícil. O coração do homem, irmãos, é tremendo. Por isso que eu gosto de citar a frase de Cora Coralina: coração do homem é terra que ninguém vê. Ninguém sabe. Você está sentado aí, só Deus sabe o que se passa no seu coração. Você está sentado aí, só Deus sabe aonde está centralizado. Às vezes você está no culto e não está no culto. Você não está presente no culto. Você só está presente somente o corpo, mas a sua mente está fazendo ciclo. Sai daqui e farei isso. Eu estou pensando nisso. Esqueça tudo que fica lá fora. Quando nós nos reunimos no culto, é para adorar a Ele, reverenciar a Ele. Nós queremos ouvir a voz dEle. Nós estamos aqui porque Ele está presente. Nós louvamos a Ele, porque Ele é um Deus real e está no nosso meio. Glória a Jesus. Aleluia. O povo cresceu, desenvolve-se. O povo agora quer um nome. O grande problema é o egocentrismo, irmãos. Nesta última hora, o meu eu, a minha pessoa, a minha capacidade, o meu intelecto. Glorificado seja o nome do Senhor. A minha imagem, o meu poder. Isso faz parte de um contexto humano. O homem sempre quer estar numa posição, num patamar elevado. E as pessoas fazem questão de mostrar quem são. Os títulos, as honras, o poder e o privilégio. Aleluia. Ezequiel capítulo 28. Satanás, ele quis colocar o trono dele acima das estrelas, para ser semelhante ao Altíssimo. E Deus disse para ele: perfeito tu eras quando fostes criado. Em ti, quando tu andava entre pedras afogueadas, até o dia que se achou a iniquidade em ti. Glorificado. Deus não dará a honra dele para homem nenhum. Ele é Deus em cima, Ele é Deus na terra, Ele é Deus abaixo da terra. Acima dele não tem nada. Ele tem que se curvar para observar as outras coisas. A terra é os cabelos dos seus pés. Os homens são como o grão da praia de areia e como gafanhotos espalhados sobre a terra. Ele, quando fala, a terra se derrete, os montes tremem e ele retumba a sua voz como trovão, para que o mundo ouça que ele é o Senhor. Glória a Jesus. O povo está grande, está forte. O povo acha que é alguma coisa, que já pode andar com as suas próprias pernas. Enquanto o homem aqui trabalha, Deus observa tudo lá em cima. Glórias a Jesus. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 6. Gênesis capítulo 11. Versículos de 1 a 6, por favor. E era toda a terra de uma mesma língua
e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam no vale da terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los. Muito bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Quem diz amém por isso? Irmãos, Deus quebra qualquer sistema. Deus acaba qualquer reunião. Aleluia. Deus coloca por terra qualquer projeto, qualquer intenção. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Ele é fiel em todas as coisas. Até então aqui é o nascedouro do reino babilônico, do império. Mas isto vai crescer, isto vai se avolumar. E na história do Império Babilônico entra um rei chamado Nabucodonosor. Um homem egocêntrico, megalomaníaco. Um homem que bate no peito e diz: farei uma cidade que vai chamar a atenção de todo mundo. Eu farei uma coisa diferente. E ele fez. O registro da história, Heródoto, o grande historiador, vai dizer que Babilônia era uma cidade fenomenal. Ele fez Babilônia quadrada. Ele colocou 25 portas do lado direito, 25 portas do lado esquerdo, 25 portas na retaguarda, 25 portas na frente, todas de bronze. A espessura do muro era 27 metros, uma cidade impenetrável. Uma cidade de valor. Quem olhasse para a Babilônia logo se entusiasmava e dizia: oh, que grande cidade. O homem empedernido, achando que pode guardar-se de todas as coisas. O salmista disse: o Senhor, o sentinela fiel, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glórias a Jesus. Quem guarda a cidade é Deus, quem guarda o estado é Deus, quem guarda o país é Deus, quem guarda o mundo é Deus, quem guarda o cosmo é Deus, quem guarda a sua casa é Deus, quem guarda os teus filhos é Deus, quem guarda a tua família é Deus, quem guarda a sua família, quem guarda você é Deus. Então nesta noite glorifique aquele que guarda, aquele que guarda, aquele que guarda. Glórias a Jesus. O controle da história está nas mãos de Deus. Deus havia falado: se vocês não me obedecem, vocês vão comer seus próprios filhos. Os anos se passam, o povo esquece da voz de Deus. Eu estou com uma pessoa na família agora. Eu falei para essa pessoa: você está voltando as costas para Deus. Deus sempre pega na esquina, irmãos.
As pessoas fazem, pensam que Deus esqueceu, que Deus caducou, que Deus não está vendo nada. Mas Deus pega na esquina. Se não parar, Deus para. Para falar, para se revelar, para mostrar o seu amor. Que Ele é um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que se preocupa com nossas vidas, glórias a Jesus. Então, se não para, Deus freia, Deus puxa a corda, Deus coloca o anzol, Deus fisga, para que as pessoas entendam que os pensamentos dele ao nosso respeito são sentimentos bons, de paz, de prosperidade, de que Deus quer nos aconchegar, nos abraçar, nos acariciar e nos abençoar. Glórias a Jesus. O povo esqueceu de Deus. O cerco de Jerusalém se dá por 3 vezes. No último cerco, Nabucodonosor está no livro de Reis, capítulo 25. No 9º rei de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou por 43 anos. E no 9º ano do seu reinado, no mês 10º do povo de Israel, no mês de Tibete, ele cercou Jerusalém com trincheiras, colocou cercas com arames, fechou, sitiou. Este cerco durou 2 anos, ininterrupto. Fechou as fontes de água. As mulheres com seus filhos pequenos. Ninguém entra, ninguém sai de Jerusalém. Não tem comida, não tem água, não tem pão. Deus já havia falado em Levítico capítulo 26, se vocês não obedecem, vai faltar pão. Vocês vão comer seus filhos. E o que Deus fala se cumpre. A cidade está cercada. Diz o historiador Flávio Joséfo que os homens pegaram as correias de couro das sandálias e cozeram para comer, porque a fome era terrível. A Bíblia diz: quem está farto até despreza o favo de mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. A fome é a pior doença que existe. Se você nunca teve fome, passou necessidade, agradeça a Deus. Tem gente que morre de fome. Milhares de pessoas morrem no mundo porque não tem um pedaço de pão para comer. Se você comeu hoje, agradeça a Deus, porque isto é bênção de Deus. Tem gente morrendo, padecendo, não tem nada. Tem gente que daria tudo por um pedaço de pão seco para comer e não tem, literalmente. Glórias a Jesus. Os homens começaram a tomar a própria urina. Iam para os esgotos pegar ratos para comer. Fome. A fome é terrível. A fome leva à loucura. Glórias a Jesus. Aí falta tudo, o que resta? Somente os filhos. E as mulheres vão cozer. E o cozer que a Bíblia fala não é com S, é com Z. Cozer literalmente. As mulheres vão cozer os seus filhos. E é Jeremias que vai registrar em Lamentações. Lamentações capítulo 4, versículo 10. As mãos das mulheres, outrora compassíveis, cozeram os seus próprios filhos na destruição da filha do meu povo. Os irmãos já pensou? Uma mulher, a cena é de terror. Uma mulher colocar uma panela no fogo para cozer seu próprio filho, irmãos. Que loucura. E Deus faz. Deus é grande. Deus é terrível. A ira de Deus é implacável. Quando Deus se levanta, Ele se levanta para destruir, para acabar com tudo. Mas é um Deus que usa de misericórdia. Ele disse: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha presença, eu ouvirei dos altos céus. Glória a Jesus. Mas o Deus que castiga é o Deus que abençoa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Dentro da própria história, Deus vai profetizar de um homem
que ainda não tinha vindo à existência. Deus chamou o profeta Isaías e disse: escreva a respeito de um homem, porque Deus, que é onisciente, já viu o futuro, e Deus haveria de abrir uma porta para que o povo saísse do cativeiro. Glórias a Jesus. 150 anos antes, Deus pega o profeta Isaías numa inspiração divina e diz para ele: escreva a respeito de um homem. Ele não existe, ele não está ainda aqui, mas ele virá, porque eu sou Deus. Eu estou no corredor da história, todas as coisas estão patentes diante de mim. O seu nome é Ciro, ele será o meu ungido, o meu pastor. E quando nós vamos para a história real, nós vamos ver a história de Ciro. Conta-se que quando a mãe de Ciro estava grávida, o seu avô teve um presságio de algumas pessoas e disseram para ele: este menino que vai nascer da sua filha, o seu neto, este menino vai ser um grande homem. E ele disse que viu uma videira sair das costas deste menino e tomava conta do mundo todo. Aí o pai, o avô dele, para não ser tomado pelo neto, mandou matar Ciro. Aí a história diz que a pessoa que cuidou de Ciro levou ele para um canto reservado e o menino cresceu. Por quê? Porque quando Deus está no controle de todas as coisas, pode ter decreto de morte, pode ter sentença de morte, mas Deus guardará, Deus preservará, para que o nome dele seja glorificado. Ciro nasce e cresce, e as pessoas, Ciro é o unificador do Império Medo-Persa, e as pessoas começaram a chamar desde pequeno de Ciro Coraxe. Coraxe é o meu pastor, não porque o povo queria, mas porque Deus já tinha dado o decreto. Glórias a Jesus. Quando Deus fala, as coisas acontecem na íntegra. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. É o relatório, pastor Paulo. Quando se tem relatório, tem vitória na presença do Senhor. Aleluia. Deus disse: diga para Ciro que eu, o Senhor, eu vou adiante dele. A vitória não é dele, a vitória é do Senhor. Eu vou adiante de ti, Ciro, meu servo, e eu vou pegar os caminhos tortuosos e eu vou endireitá-los para que você passe sossegadamente. Você vai encontrar um império, e era o Império Babilônico. Este império tem 100 portas. Este império tem portas de bronze, mas eu que sou Deus, eu vou espedaçar as portas de bronze. Eis-me os ferrolhos de ferro para dar vitória. Eu vou meter a minha mão na escuridade e vou arrastar tesouros que tu não conheces, para mostrar que eu sou o Senhor. Glória a Jesus. Deus usou 3 reis para mandar que as levas voltassem de Babilônia para a terra prometida. Deus usou Xerxes, Deus usou Dario I e Deus usou Ciro o Grande. Glórias a Jesus. A história diz que Deus, usando Dario, das sementes para este povo, eles guardaram para plantar na terra prometida depois. Ciro assina os decretos, dá cartas de libertação, e eles estão voltando de Babilônia para Israel. 1.500 quilômetros de Babilônia para Israel. E eles vêm andando, cantando, porque sabem que na terra prometida existe um Deus que é acima de todas as coisas. A nossa Babilônia era o mundo, e nós deixamos o mundo caminhando para vir para dentro da igreja, na presença do Senhor, cantando e louvando. Por quê? Porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Por isso nós estamos alegres. Glória a Jesus. Salmo 127.
137. O que é que eles passam em Babilônia? Este salmo serviu de inspiração para muita gente, irmãos. Serviu de inspiração para um italiano chamado Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, em 1842, fez uma ópera em 4 atos, chamada Nabucco. No 3º ato, ele conta a história dos judeus quando saem de Babilônia para Israel, que é um dos hinos que o coral canta aqui. Deus, na história, Luiz Vaz de Camões, ele tem um poema, e no poema ele fala sobre os rios que descem caudalosos em Babilônia. Deus usou um grande pintor holandês, do barroco europeu, chamado Rembrandt. Ele tem um quadro chamado O Festim de Belsazar. Por quê? Porque é história, a história é pujante, a história é interessante. E estes homens usados por Deus vai trazer a lume o que aconteceu em eras passadas. E aqui no Salmo 137, o salmista diz: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Aí eles dizem: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Mas eles se lembram que um dia Deus disse: aonde vocês estiverem, se vocês piedosamente voltarem para Jerusalém, aonde está o templo do Senhor, eu visitarei a vossa geração. Se tiver praga no meio de vós, eu dissiparei a praga, porque eu sou o Senhor. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Deus é Deus daqui e Deus é Deus de acolá. Deus é Deus em toda parte. Aonde que nós estejamos, Deus será conosco. Glórias a Jesus. E eles respondem: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Eles lembram-se e dizem: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destra. Se não me lembrar de ti, apegue-se a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Glórias a Jesus. Voltemos ao Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Que bom, irmãos, voltar para o torrão pátrio. Nós, quando fazemos uma viagem, ou quando fazíamos, você chega em um país, em outro estado, primeiro dia é a maior maravilha, tudo é novidade. A paisagem, o hotel, as pessoas, tudo é novidade. Você dorme e acorda vendo o passarinho verde. Está tudo bonito, tudo esplendoroso. Segundo dia, você começa a visitar as coisas novas. O tempo passa, o coração vai apertando, porque você tem saudade da sua casa, da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, do seu povo, da sua terra, da sua paisagem. Então são saudades. Por isso que nós devemos orar, interceder pelos nossos missionários. Pastor Ricardo no Chile, pastor Robson em Portugal, pastor Gleidson na Espanha, pastor Pedro em Honduras, outro pastor Robson na Argentina.
Então são pessoas que são nossas e estão em terras alheias, fazendo a obra, mas a saudade é grande, o aperto, não tem filho mais próximo, não tem amigo, não tem mãe, não tem os amigos da igreja, não tem coral, não tem a mocidade, não tem os adolescentes, não tem os cantores, não tem um pastor perto, tudo distante. Este povo está distante, mas no dia que Ciro disse, podem voltar para Jerusalém, os sonhos novamente vieram à memória, e eles estão alegres como aqueles que sonham. O pensamento é voltar, o pensamento é adorar em Sião, o pensamento é congregar junto, o pensamento é pisar na terra, o pensamento é rever os amigos, o pensamento é ver Sião, a cidade do grande Deus. Então nesta noite, o Deus que traz à baila memórias passadas, Ele te diz nesta noite, eu sou Deus que reaviva os sonhos, as esperanças e as expectativas na minha presença. 70 anos de cativeiro fora da terra, muita saudade, muita dor, aleluia. Por isso que eu falei que a história tem os seus ciclos pendulares e se repetem. Nessa loucura desta pandemia, nós ficamos distantes um dos outros, cumprindo um regulamento e um ritual de saúde. E foi necessário. Mas o distanciamento nos trouxe pesar. Você não pode ver o pai, não podia ver a mãe, não podia ver os avós, não podia ver os netos. Eu sofri porque passei mais de mês sem ver meus netos, sem poder abraçá-los, sem poder cheirá-los, sem poder fazer cafuné nos meus netos. Passei vários meses sem poder ver meu pai, de estar com ele tete a tete. E as pessoas se distanciaram. Ninguém pega na mão de ninguém. E as pessoas, em vez de bater na mão, tocavam nos cotovelos. Uma forma inusitada de se cumprimentar. Tocava com os pés, com os tornozelos, acenava com as mãos, nos distanciou. O inimigo sabe que nós precisamos um do outro. Nós somos gregários. Nós precisamos ver junto, de olhar, de conversar, de poder estar junto com as pessoas. Distanciar o povo, e o povo começou a cair em depressão. O povo começou a sofrer. O povo começou a morrer em si. Isto é legal e técnico. Muitas pessoas estão sofrendo, ainda com depressão, dessa coisa terrível. Pessoas estão sofrendo, trancafiadas, que saíram da pandemia e até hoje não voltou para a igreja ainda. Oxalá que um dia voltem para a igreja do Senhor, que estejam juntos outra vez, que voltem outra vez para Sião e digam, nós estamos como os que sonham, estamos de volta para louvar e agradecer o nome do Senhor. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia. A despeito do cativeiro e do sofrimento, o povo traz em suas reminiscências lembrança de um passado longínquo, mas sabia que o Deus que fez no passado é o Deus que pode fazer no presente. Glórias a Jesus. O Deus que operou lá atrás é o Deus que continua operando hoje. O Deus que falou no passado é o Deus que brada no presente e o Deus que bradará no futuro, porque nele não há variação nem sombra de dúvida alguma. Glórias a Jesus. A melhor coisa que nós temos é o riso. Por quê? Porque o riso traz uma sensação de alegria, de prazer, de satisfação. O povo 70 anos somente chorando, porque as suas harpas foram penduradas nos salgueiros. E eles nunca mais cantaram os cânticos de Sião.
Porque como vai cantar em terra alheia? Como vai sorrir em terra alheia? Mas a expectativa de uma nova volta, de um novo começo, de uma promessa realizada, traz um riso profundo em nossa mente. Nós estamos passando um momento terrível, mas nós cremos que Deus é o Deus que reverte, é o Deus que dá solução, é o Deus que visita, é o Deus que prospera e o Deus que pode fazer grandes coisas em nosso meio. Glórias a Jesus. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos muito alegres. O passado, gratidão. O presente, clamor. Versículo 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, e faze-nos felizes, como as correntes do Neguebe. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Só Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Só Deus foi capaz de visitar o pai do pastor Erivaldo, morto frio, em uma cama para ser levado, para ser enterrado. Mas Deus falou do céu, e a alegria, o riso, a satisfação veio outra vez, e o nome do eterno Deus foi glorificado. Fique de pé, louvando o nome do Senhor.